A noite caía pesada sobre o bairro de classe média em São Paulo, onde as luzes dos postes piscavam como olhos cansados na rua arborizada. O ar úmido de outono carregava o cheiro de chuva recente misturado ao aroma de churrasco dos vizinhos. Mas dentro de casa, o clima era outro. Eu, Ana, com 42 anos, e o peso de anos de rotina acumulado nos ombros, preparava o jantar na cozinha apertada. O fogão chiava com o feijão cozinhando devagar, e o arroz soltava vapor que embaçava a janela. Meu marido, Carlos, estava na sala, zapeando canais na TV velha, rindo de um programa de comédia barulhento. E nosso filho, Lucas, de 15 anos, trancado no quarto, provavelmente no celular, ignorando o mundo. Eu me sentia exausta. Trabalhar como recepcionista em uma clínica odontológica o dia todo, lidar com pacientes impacientes e chefes exigentes, e ainda chegar em casa para isso. Mas era o que tínhamos, uma vida simples, previsível, como tantas famílias no Brasil. Carlos e eu nos casamos jovens, aos 20, cheios de sonhos que a realidade aos poucos engolira. Ele dirigia um caminhão de entregas, saía cedo e voltava tarde, sempre com uma desculpa para não ajudar nas tarefas. Lucas. Lucas. Ele fora um menino doce, mas a adolescência o transformara em um furacão de hormônios e rebeldia. Notas caindo na escola, brigas com amigos e uma atitude que me partia o coração. Chamei pela casa. Lucas, desce para jantar, menino. Tá na mesa. Minha voz ecoou pelo corredor estreito, mas só veio o som abafado de música alta do quarto dele. Suspirei, servindo os pratos. Carlos finalmente apareceu, bocejando, e se sentou à cabeceira da mesa de fórmica gasta. Que cheiro bom, amor. Você caprichou hoje. Ele sorriu, mas era um sorriso preguiçoso, sem esforço. Eu me sentei ao lado, esperando Lucas. Minutos se arrastaram. O relógio na parede ticava como um lembrete impiedoso. Vai chamar ele de novo, Carlos. Ele te respeita mais. Meu marido revirou os olhos. Deixa o garoto em paz, Ana. Ele desce quando quiser. Adolescente é assim. Eu mordi a língua, sentindo o cansaço virar irritação. Por que eu sempre era a vilã? Por que ele nunca se importava? Finalmente, Lucas surgiu, arrastando os pés, o cabelo desgrenhado e o rosto iluminado pelo brilho fantasma do celular. Ele se jogou na cadeira oposta à minha sem dizer uma palavra. Boa noite, filho. Tentei, com um sorriso forçado. Ele grunhiu algo ininteligível e começou a mexer no feijão com o garfo, como se fosse uma tarefa odiosa. O jantar começou em silêncio, interrompido só pelo tilintar dos talheres e pela TV ao fundo. Eu tentei puxar conversa. Como foi a escola hoje, Lucas? A prova de matemática saiu bem? Ele ergueu os olhos irritado. Mãe, para de encher o saco. Eu não quero falar disso. Carlos riu baixinho. Deixa ele, Ana. Você acha que é interrogatório policial? Senti um aperto no peito, mas insisti. Era o meu jeito de me conectar, de mostrar que me importava. Filho, eu só quero ajudar. Se precisar de aula particular, a gente arruma um jeito. Lucas jogou o garfo no prato com força, o barulho ecoando como um tiro. Ajudar? Você não ajuda em nada. Vive no meu pé o tempo todo como se eu fosse uma criança. Seus olhos faiscavam de raiva, as bochechas vermelhas. Eu congelei, o coração acelerando. Lucas, eu sou sua mãe. Eu me preocupo. Ele se levantou de repente, a cadeira rangendo no piso de cerâmica. Preocupa? Você e o pai só brigam e reclamam. Eu odeio essa casa. Antes que eu pudesse reagir, sua mão voou pelo ar. O tapa veio rápido, um estalo seco contra minha face esquerda. A dor ardente se espalhou quente e humilhante, e o mundo pareceu parar. Minha bochecha latejava, e lágrimas involuntárias brotaram nos olhos. Toquei o rosto, atônita, o gosto de sangue na boca onde mordi o lábio. E então o pior, Carlos. Em vez de se levantar, de defender, ele aplaudiu. 2 palmas lentas, irônicas, como se fosse uma piada. Isso aí, garoto, finalmente alguém botou ela no lugar. Ele riu, uma gargalhada rouca que encheu a sala, os olhos brilhando de um orgulho distorcido. Mulher tem que aprender a não encher, né? O choque me paralisou. Meu marido, o homem com quem dividi 22 anos de vida,
aplaudindo enquanto nosso filho me agredia. Lucas, ainda ofegante, me olhou com uma mistura de triunfo e culpa passageira, mas não pediu desculpas. Ele só se sentou de novo pegando o garfo como se nada tivesse acontecido. Eu me levantei devagar, a cadeira tombando atrás de mim. O jantar esfriava na mesa, o feijão intocado, o arroz endurecendo. Meu rosto queimava, mas mais do que a dor física, era a traição que corroía por dentro. Como chegamos a isso? Anos de silêncios, de brigas não resolvidas, de uma família que se desfazia como um tecido velho. Saí da sala tropeçando, subindo as escadas para o quarto, as lágrimas escorrendo livres agora. Fechei a porta e me joguei na cama, o colchão afundando sob meu peso. No escuro, o som da TV ainda vazava pelo piso, risadas falsas de um mundo distante. Meu celular piscava na mesinha de cabeceira, uma notificação qualquer. Mas eu sabia o que precisava fazer. Não aguentava mais. Peguei o aparelho, os dedos trêmulos discando um número que não usava há anos. Era para ela, minha irmã mais velha, que morava no Rio e sempre me alertara sobre Carlos. Alô? A voz dela soou do outro lado preocupada. Eu engoli em seco, a voz rouca. Marta, preciso de ajuda. As coisas aqui pioraram. Enquanto falava, ouvia os passos de Lucas e Carlos lá embaixo, conversando como se o mundo não tivesse desabado. Mas para mim, tudo mudara. Aquela ligação era o começo de algo que eu não sabia se aguentaria, mas que não podia mais ignorar. A chuva começou a cair lá fora, batendo na janela como um aviso, e eu me perguntei se algum dia voltaria a ser a mesma. A voz de Marta, do outro lado da linha, era um farol no meio da tempestade que se formava dentro de mim. Ana, meu Deus, o que aconteceu? Você tá bem? Eu me encolhi na cama, o travesseiro úmido de lágrimas pressionado contra o rosto, enquanto a chuva lá fora ganhava força, tamborilando no telhado de telhas vermelhas como um coração acelerado. O quarto era pequeno, as paredes de gesso rachadas em alguns pontos, e o ar cheirava a mofo misturado ao perfume barato que eu usava no trabalho. Não, Marta, não tô bem. O Lucas, ele me bateu durante o jantar, e o Carlos, ele aplaudiu. Aplaudiu como se fosse uma graça. Houve um silêncio do outro lado, quebrado só pelo som distante de uma sirene na rua, típica das noites agitadas de São Paulo. Marta, com seus 48 anos e uma vida mais estável no Rio, onde trabalhava como enfermeira em um hospital público, sempre fora a forte da família. Desde que nossos pais faleceram, há 10 anos, ela era minha âncora, mesmo que a distância nos separasse. O quê? Ana, isso é absurdo. Você precisa sair daí. Vem pro Rio, menina. Eu te ajudo com tudo. Mas me conta direito, do começo. Eu respirei fundo, o peito doendo como se uma mão invisível o apertasse. Comecei a falar, as palavras saindo aos tropeços, revivendo o tapa, o riso de Carlos, o olhar de Lucas que misturava raiva e algo que parecia arrependimento fugaz. Enquanto contava, ouvia os sons da casa. A TV ainda ligada na sala, o murmúrio de vozes masculinas. Carlos contando uma piada qualquer para Lucas, como se o mundo não tivesse virado de cabeça para baixo. Meu rosto ainda latejava, uma marca vermelha se formando na bochecha, visível no espelho rachado do quarto, quando me levantei para acender a luz fraca. Marta me interrompeu com urgência. Ana, isso não é normal. O Carlos sempre foi assim, preguiçoso e manipulador, mas incentivar violência? Isso é crime. Você tem que denunciar. Eu conheço uma amiga aqui no Rio, advogada de família, ela pode te orientar. E o Lucas? Coitado, ele tá perdido nessa bagunça toda, mas isso não justifica. Vem pra cá, eu te busco no aeroporto. Deixa eu te ajudar a recomeçar. Suas palavras me acertaram como um soco suave, mas necessário. Recomeçar? Aos 42, com um filho adolescente e um casamento que apodrecia como fruta esquecida. Eu me olhei no espelho, os olhos inchados, o cabelo castanho desgrenhado caindo sobre os ombros. Trabalhar o dia todo na clínica, sorrindo para pacientes que reclamavam de dores de dente, enquanto minha própria vida doía tanto. Eu não sei, Marta. O Lucas, ele precisa de mim. E o Carlos, ele vai surtar se eu for embora.
Surta ele. Você merece mais que isso, mana. Lembra quando a gente era criança, em Santos, brincando na praia? Você sempre foi a sonhadora, a que queria estudar, ser algo além de dona de casa. Não deixa eles te apagarem. A voz dela tremia agora, carregada de emoção, e eu senti um calor no peito, o primeiro sinal de algo além da dor. Fazia anos que não nos víamos pessoalmente. A grana curta sempre era a desculpa, mas ali, na linha telefônica, ela me puxava de volta à superfície. Desliguei depois de meia hora prometendo pensar no assunto. A chuva havia amainado, deixando o ar mais fresco, e o bairro de classe média, com suas casas geminadas e árvores de ipê florescendo fora de época, parecia adormecido. Desci as escadas devagar, o corrimão de madeira lascada rangendo sob minha mão. Na sala, Carlos estava esparramado no sofá, uma cerveja na mão assistindo a um jogo de futebol na TV. Lucas não estava à vista, provavelmente de volta ao quarto, evitando o confronto. Volta pro jantar, amor. Tá frio, mas eu escoento no micro-ondas. Carlos nem ergueu os olhos como se o tapa fosse só um incidente banal. Eu parei na porta da cozinha, o coração martelando. Carlos, o que você fez lá embaixo? Aquilo foi errado. O Lucas me bateu e você riu, como você pode? Ele pausou o jogo, virando-se devagar, o rosto endurecido pela barba por fazer e pelas rugas de cansaço. Ah, vai, Ana. Foi só um tapa de moleque. Ele tá estressado com a escola, você sabe. E você vive pegando no pé dele. Às vezes, mulher tem que levar um chega pra lá pra aprender. Sua voz era casual, como se discutisse o tempo. Mas havia um brilho defensivo nos olhos castanhos, os mesmos que me encantaram há 22 anos, no baile de carnaval em uma quadra de samba lotada. Eu tremi, a raiva subindo como bile. Chega pra lá! Isso é violência, Carlos. Eu sou sua esposa, mãe do seu filho, e você me humilha assim? Ele se levantou, o sofá rangendo, e se aproximou, o cheiro de suor e cerveja invadindo o espaço. Olha, não começa com drama. Amanhã eu falo com o garoto, tá? Agora senta e come, que eu tô com fome. Mas eu não sentei. Em vez disso, subi de novo, trancando a porta do quarto. Meu celular vibrou. Uma mensagem de Marta. Pensei em você. Tem um voo barato pro Rio amanhã à noite. Eu pago. Você consegue. Anexada, uma foto antiga nossa, de irmãs rindo na praia de Santos, o sol dourado na pele morena. Lágrimas frescas escorreram, mas dessa vez misturadas a uma faísca de determinação. Na manhã seguinte, o sol de outono filtrava pelas cortinas finas, pintando o quarto de tons alaranjados. Eu me arrumei para o trabalho, o rosto maquiado para esconder a marca arroxeada, o coração pesado como chumbo. Na cozinha, Lucas comeu em silêncio, evitando meu olhar, os ombros curvados sobre o pão com manteiga. Desculpa, mãe, murmurou finalmente, tão baixo que quase não ouvi. Era o primeiro sinal de remorso, mas frágil, como uma folha ao vento. Desculpa não apaga, filho, mas a gente conversa depois, eu te amo, tá? Ele assentiu, os olhos baixos, e eu saí para o ponto de ônibus. O trânsito caótico da marginal Tietê rugindo ao fundo. No trabalho, a rotina me engoliu, sorrisos falsos, agendamentos, o zumbido do ar-condicionado. Mas minha mente voava para o Rio, para Marta, para uma vida onde eu não era só a mulher da casa. À tarde, uma colega, a doutora Silva, notou minha distração. Ela era viúva, mãe de 2, e sempre me tratava como uma filha. Ana, o que houve? Seu olho está inchado. Eu hesitei, mas as palavras saíram, um desabafo rápido no intervalo do café. Ela me abraçou, o perfume de lavanda me acalmando. Você não está sozinha. Tem abrigos, psicólogos gratuitos pelo SUS. E sua família. Às vezes, a gente tem que se salvar primeiro. Suas palavras ecoaram as de Marta, e pela primeira vez vi um caminho, não sozinha, mas com apoio. Quando cheguei em casa, o sol se punha, tingindo o céu de São Paulo de vermelho como sangue fresco. Carlos já estava lá, bebendo com um vizinho na varanda. Lucas me esperava na sala, o rosto sério. Mãe, eu errei. O pai disse que foi besteira, mas eu não queria.
Abracei-o, sentindo seu corpo rígido relaxar um pouco. Era um começo, pequeno, mas real. Mas dentro de mim, a semente da mudança brotava. Eu ligaria para Marta de novo, confirmaria o voo. Não por vingança, mas por mim. Pela Ana que sonhava além da rotina, além da dor. A noite caía, e com ela, a promessa de um amanhã diferente. A decisão pulsava em mim como um segundo coração, acelerado e insistente, enquanto o sol da tarde se infiltrava pelas persianas da clínica, desenhando listras douradas no balcão de recepção. O ar-condicionado zumbia monotonamente, misturando-se ao burburinho de pacientes aguardando consulta, o cheiro de desinfetante pairando como uma névoa constante. Eu atendia uma senhora idosa, marcando o retorno para a próxima semana, mas minha mente estava longe dali, no Rio, na voz firme de Marta ecoando da noite anterior. Confirma o voo, Ana. Eu te encontro no Galeão. Não pensa duas vezes. Eu havia ligado de volta no intervalo do almoço, o celular escondido na bolsa, e ela insistira, com aquela determinação de enfermeira que via dor todos os dias. Você não é prisioneira dessa casa. O Lucas vem com você se quiser, mas primeiro salva a si mesma. Agora, com o plantão terminando, eu sentia o peso da mochila nas costas enquanto pegava o ônibus lotado na AV. Paulista, o trânsito engarrafado como sempre, buzinas ecoando como um coro irritado. O céu de São Paulo escurecia cedo no outono, nuvens cinzentas se acumulando no horizonte, prometendo mais chuva. Meu rosto ainda doía levemente, a marca do tapa camuflada por maquiagem, mas a ferida interna latejava mais forte. Como contar para Lucas? Ele era o elo que me prendia, o menino que eu criara sozinha nos primeiros anos, enquanto Carlos rodava pelas estradas com seu caminhão. Aos 15, ele era um misto de vulnerabilidade e fúria, influenciado pelo pai que o via como homem da casa desde cedo. Cheguei em casa suada, o portão de ferro rangendo ao se abrir. A rua estava quieta, crianças brincando de futebol na calçada vizinha, o cheiro de pão fresco da padaria do quarteirão invadindo o ar. Carlos não estava, provavelmente no bar com os amigos, bebendo para esquecer o turno exaustivo. Lucas, sim, me esperava na cozinha, debruçado sobre a lição de casa, o caderno aberto na mesa de fórmica. Seus olhos, castanhos como os do pai, ergueram-se ao me ver, cheios de uma culpa que não dissipara desde a manhã. Mãe, você tá bem? Eu não dormi pensando nisso. Sentei-me ao lado dele, o banco de plástico rangendo, e toquei sua mão, sentindo os calos de quem começava a ajudar o pai nos fins de semana, carregando caixas pesadas. Eu tô, filho, mas a gente precisa conversar de verdade. O que aconteceu ontem? Não pode se repetir. Você é melhor que isso. Ele baixou o olhar, os dedos tamborilando na mesa, o uniforme escolar amarrotado. Eu sei, foi burrice. O pai fica dizendo que eu tenho que ser forte, que mulher reclama muito, mas... Quando você perguntou da prova, eu travei. Todo mundo na escola zoa se eu tiro nota baixa e aí eu explodo. Sua voz era baixa, entrecortada, revelando o garoto por trás da casca dura, o que ainda precisava de colo em noites de febre. Eu o abracei, o cheiro de suor adolescente misturado ao sabão da roupa recém-lavada. Você não precisa explodir em mim, Lucas. Eu sou do seu lado. Sempre fui. Mas seu pai... Ele tá te ensinando errado. Homem de verdade não bate, não aplaude violência. Ele protege. Lágrimas pinicaram meus olhos, mas segurei, querendo ser forte para ele. Contar sobre o voo? Não agora. Ele poderia contar para Carlos e a casa viraria um caos. Em vez disso, mudei de assunto. Me ajuda a fazer o jantar? Vamos ver um filme depois, só nós dois? Ele assentiu, um sorriso tímido surgindo, e por um momento a cozinha pareceu um refúgio. O fogão acendendo com um clique familiar, o arroz cozinhando devagar. Mas a paz durou pouco. Carlos chegou 1 hora depois, o passo pesado na entrada, o cheiro de cigarro e cerveja anunciando-o antes mesmo da voz rouca. E aí, família? Trouxe pão de queijo da padaria do seu Zé. Ele jogou o pacote na mesa, beijando minha bochecha de forma mecânica, sem notar ou ignorando a tensão no ar. Lucas se animou pegando um, mas eu me afastei, lavando louça com mais força que o necessário,
A água quente escaldando as mãos. Carlos, a gente precisa falar. Sobre ontem, não foi besteira, foi humilhante. Ele franziu a testa, sentando-se com uma garrafa de Brahma na mão, o som do lacre estalando. De novo isso, Ana? O garoto pediu desculpa, né? Acaba logo com essa novela. Sua voz era casual, mas os olhos evitavam os meus, fixos na TV que ligava sozinha no canal do futebol. Lucas parou de mastigar, o rosto pálido, sentindo o ar carregado. Pai, a mãe tem razão, eu errei feio. Carlos riu, uma risada forçada que ecoou na cozinha apertada. Olha só, o moleque virando feminista. Relaxa, filho. Sua mãe é dramática, mas ela ama isso. Né, amor? Ele piscou como se fosse uma piada interna, mas eu vi o controle escorregando, a raiva borbulhando sob a superfície. Não aguentei. Dramática? Você aplaudiu, Carlos. Aplaudiu seu filho batendo na mãe dos seus filhos. O que isso ensina pro Lucas? Que violência é graça. Minha voz subiu, ecoando pelas paredes finas, e pela primeira vez ele se levantou, o rosto vermelho, veias saltando no pescoço. E você? Vive reclamando, mandando em tudo. Eu sustento essa casa. Ralo na estrada enquanto você fica na odontologia chique. Respeita. Lucas se encolheu na cadeira, os olhos arregalados, e eu soube que era o momento. Sustenta? Eu trabalho tanto quanto você, e ainda cuido de tudo aqui, mas chega, eu vou embora. Pro Rio com a Marta. E o Lucas decide se vem ou fica nessa bagunça. O silêncio caiu como uma cortina pesada, quebrado só pelo gotejar da torneira. Carlos piscou atônito, a garrafa parada no ar. Vai embora, tá louca? Sem mim você não é nada. Mas sua voz tremia agora, o blefe se revelando. Lucas se levantou devagar, o rosto confuso. Mãe, pro Rio. E eu? Eu o olhei, o coração apertado. Você vem se quiser, filho. Para um lugar onde a gente pode recomeçar sem tapas, sem risadas erradas. Eu te amo demais para te deixar aqui sozinho. Ele hesitou, lágrimas brilhando nos olhos, e assentiu devagar. Eu vou. Desculpa de novo, mãe. Carlos explodiu então, batendo a mão na mesa, pratos tilintando. Ninguém vai a lugar nenhum. Amanhã eu falo com a Marta, resolvo isso. Mas eu já saía da cozinha, subindo as escadas, trancando a porta. Meu celular vibrou. Mensagem de Marta. Voo confirmado para amanhã, 20 horas. Te amo, mana. Você é forte. Lá fora na chuva voltava, fina e insistente, lavando as ruas de São Paulo como se preparasse o caminho. Eu arrumei uma mala pequena no armário, roupas essenciais, fotos nossas da praia de Santos. O peito doía, mas pela primeira vez em anos, senti alívio misturado à dor, o apoio de Marta, o remorso de Lucas, até a colega da clínica que prometera me ajudar com contatos no Rio. Não era o fim, mas o começo de superar as correntes invisíveis. Naquela noite, deitada na cama estreita, ouvi Carlos andando pela casa, murmurando pragas, e Lucas batendo a porta baixinho. Mãe, eu tô com medo, mas eu quero ir. Pra gente ser feliz. Abracei-o pelo corredor escuro, o abraço apertado como uma promessa. O amanhã traria o aeroporto, o adeus a São Paulo, mas com ele, a chance de crescimento, meu, de Lucas, de uma família redefinida. A chuva cessou, deixando o ar limpo, e eu soube que, com apoio, eu venceria os obstáculos que nos separavam. O amanhecer de outono em São Paulo trouxe um céu cinzento e úmido, o tipo que faz as ruas parecerem mais estreitas e o ar mais pesado. Eu me levantei cedo, antes que o sol tentasse romper as nuvens, e terminei de arrumar a mala no quarto bagunçado. As roupas dobradas com pressa, blusas simples de algodão, calças jeans desgastadas pelo uso diário e o vestido florido que usei no nosso casamento, agora guardado como uma relíquia de tempos melhores. Meu coração batia descompassado, uma mistura de medo e liberdade que me deixava tonta. O cheiro de café fresco subia da cozinha, mas não era reconfortante. Era só mais um lembrete da rotina que eu estava prestes a quebrar. Desci as escadas devagar, os degraus rangendo como velhos amigos relutantes em se despedir. Lucas já estava lá, de pé ao lado da mesa, a mochila escolar jogada no chão, trocada por uma bolsa improvisada com suas coisas.
Seus olhos estavam vermelhos de uma noite mal dormida, o cabelo bagunçado caindo sobre a testa. Mãe, eu arrumei tudo. Livros, o celular. E a foto nossa na praia. Ele mostrou o porta-retrato pequeno, de plástico rachado, com a imagem de nós dois em Santos, anos atrás, rindo com o mar ao fundo. Abracei-o forte, sentindo seu corpo magro tremer levemente. Você é corajoso, filho. Vamos fazer isso direito, tá? No Rio, a gente encontra ajuda para a escola, para você. Carlos apareceu na porta da cozinha, o rosto inchado de quem bebeu mais do que devia na noite anterior, a barba por fazer, dando-lhe um ar selvagem e derrotado. Ele não disse nada no início, só ficou ali, encostado no batente, uma xícara de café fumegante na mão. O silêncio era ensurdecedor, quebrado só pelo tic-tac do relógio na parede e pelo ronco distante de um caminhão na rua. Então é isso? Vocês vão mesmo? Sua voz saiu rouca, sem a raiva da noite passada, mas carregada de um ressentimento amargo, como se eu fosse a traidora da família. Eu me endireitei, a mala ao meu lado como uma âncora. Sim, Carlos, não dá mais. O que aconteceu no jantar foi o estopim. Eu preciso de um lugar onde a gente se respeite. O Lucas vem comigo para aprender direito. Ele deu um passo à frente, os olhos fixos em Lucas, que se encolheu um pouco. E você, garoto, vai abandonar seu pai assim? Eu te ensinei a ser homem. Lucas ergueu o queixo, a voz tremendo, mas firme, ecoando as conversas que tivemos no escuro da noite. Pai, você me ensinou errado. Bater não é ser homem. Eu quero ir com a mãe para a gente ser melhor. Carlos bufou, jogando a xícara na pia com um estrondo que fez a louça tilintar. Melhor? Vocês vão voltar rastejando em uma semana. Sem mim, quem paga as contas? Quem conserta o carro? Mas suas palavras soavam vazias como um eco de anos de desculpas. Eu vi o pânico em seus olhos, o homem que sempre se escondeu atrás da autoridade frágil. A gente vai se virar, Carlos. Eu trabalho. O Lucas estuda. E você? Procura ajuda para a violência que aplaude. Peguei a mão de Lucas e saímos pela porta da frente, o portão de ferro batendo atrás de nós como um ponto final. A rua do bairro estava acordando. Vizinhos regando plantas em vasos de barro. O padeiro do quarteirão gritando "pão quente", crianças correndo para a escola com mochilas pesadas. O ar úmido grudava na pele, e uma garoa fina começou a cair, molhando o asfalto e borrando as luzes dos postes. No ponto de ônibus, esperamos em silêncio. Lucas encostado em mim, o trânsito da marginal Tietê rugindo ao longe como um monstro acordado. "E se der errado, mãe?" ele murmurou, a voz abafada pelo barulho de um carro passando. Apertei sua mão. "Não vai, a tia Marta nos espera e eu tenho contatos no Rio pela doutora Silva. Vamos passo a passo." O ônibus veio lotado, cheirando a suor e perfume barato, e nos esprememos no fundo, as janelas embaçadas pela respiração coletiva. O caminho para o aeroporto Congonhas foi um borrão de prédios altos, outdoors coloridos anunciando shows de samba e promoções de cerveja, e o céu que escurecia com a promessa de chuva forte. Meu estômago revirava, mas o apoio de Lucas, seu ombro contra o meu, era o que me mantinha firme. No aeroporto, o caos organizado de São Paulo nos engoliu. Filas intermináveis no check-in, o zumbido de anúncios em português e inglês, o cheiro de fast food misturado ao aroma de café forte. Paguei o voo com o cartão de crédito apertado, o coração acelerando a cada bip da máquina. Lucas olhava tudo com olhos arregalados, como se fosse a primeira vez. Na verdade era, pois viagens eram luxo raro na nossa vida. "Olha, mãe, avião de verdade." Ele apontou pela janela, e eu ri baixinho, o primeiro riso genuíno em dias. Sentamos na sala de embarque, comendo sanduíches baratos de queijo, e ele abriu o coração. "Eu sinto culpa pelo pai. Mas, Emma, no Rio eu posso jogar futebol de novo sem brigas. E você, feliz, vai ser melhor para mim." O voo foi curto, turbulento com as nuvens carregadas, mas pousamos no galeão sob um céu mais aberto, o ar do rio mais salgado e quente, mesmo no outono. Marta nos esperava na saída, os braços abertos, o rosto moreno marcado por rugas de preocupação e amor. Ela era mais baixa que eu, mas sua presença preenchia o espaço, com o uniforme de enfermeira ainda por baixo do casaco. "Ana, meu Deus, olha para vocês!" Nos abraçou juntas,
Lucas no meio, um abraço coletivo que cheirava a hospital e maresia. Tia, ele disse tímido, mas se deixando envolver. No carro dela, um Fiat velho, mas confiável, rumamos para o apartamento simples em Copacabana, as luzes da cidade piscando como estrelas caídas. Eu arrumei o quarto de hóspedes. Amanhã levo vocês para ver a praia, para respirar. E a minha amiga advogada já marcou consulta. Guarda provisória para o Lucas, pensão para o Carlos. Passo a passo, mana. Naquela primeira noite no Rio, o apartamento de Marta era um oásis. Paredes pintadas de azul claro, fotos de família na estante, o som das ondas quebrando ao fundo pela janela aberta. Jantamos arroz com feijão e peixe frito, simples como em casa, mas com risadas. Lucas contando sobre a escola, Marta prometendo matriculá-lo em um colégio público bom, perto dali. Aqui, ele vai aprender valores de verdade, sem machão aplaudindo bobagem. Eu me sentia leve, o peso de São Paulo se dissipando como a garoa que ficara para trás. Mas não era fácil. À noite, deitada no sofá-cama, as lágrimas vieram pelo que deixamos. O marido que um dia amei, a casa que construí. Liguei para a doutora Silva, que me conectou a um grupo de apoio para mulheres em transição, e para Lucas, um psicólogo pelo SUS para ele processar a raiva que herdara. Dias viraram semanas, e o crescimento veio devagar, mas real. Lucas se adaptou rápido à escola nova, fazendo amigos no futebol de rua, os ombros menos tensos, o sorriso mais frequente. Mãe, aqui é diferente. Ninguém zoa se eu peço ajuda na lição. Eu arranjei emprego em uma clínica particular em Ipanema, o salário um pouco melhor, e comecei um curso noturno de administração sonhando com algo meu, além de recepcionista. Marta era o pilar. Noites de conversa na varanda, vendo o pão de açúcar ao longe, dividindo dores e planos. Você superou o pior, Ana. O tapa foi o fundo do poço, mas olha onde te trouxe. Um dia, Carlos ligou, a voz embargada pela primeira vez. Volta, por favor. Eu mudei, fiz terapia. Mas eu soube que era o começo dele, não o fim meu. Talvez visitas, Carlos, pelo Lucas, mas eu fico aqui, crescendo. Desliguei com paz, o sol de rio batendo na pele, o mar chamando como um convite à vida nova. Com apoio de Marta, de Lucas, de novas amigas, os obstáculos viraram degraus. A família não se quebrou, se reconstruiu, mais forte, mais humana. E eu, Ana, finalmente respirei fundo, sentindo o gosto salgado da liberdade.